Hoje nós estamos aqui na casa de um amigo, pastor Edinaldo Santos. Ele é nosso amigo há um bom tempo. Ele é funcionário da Receita Federal, ele é formado em matemática e é um dos pastores auxiliares na Igreja Batista Filadélfia. Pastor Edinaldo é um guerreiro, né, e tem lançado aí os seus livros. São livros muito bons, livros com a temática da volta de Jesus. São livros direcionados a casais, e depois no final ele vai falar sobre esses livros, né? E estamos aqui na casa dele, vamos conversar com ele alguns temas, eu não diria polêmicos, são temas do nosso dia a dia. Temas do nosso dia a dia. Pastor Edinaldo, boa tarde. Boa tarde, pastor Edenilson, graça e paz. Quero dizer que é um prazer muito grande poder contribuir de alguma forma nesse ministério que é fantástico. Beleza. Bom, o nosso tema de hoje como eu disse, são temas atuais, né? E eu quero perguntar para você, vou jogar você na parede. Estamos aí. Bom, a gente tem visto ao longo dos anos, nas eleições proporcionais, tá? Nós temos visto que a igreja, ela não tinha se envolvido somente nas eleições proporcionais. Ela se envolvia, eu digo igreja assim, entre aspas, os pastores, né? E você como pastor, eu também sou pastor. Essa é uma discussão que a gente quer trazer à tona, conversar aqui. Então, como é que você vê essa eleição agora de 2018, eleições quase que gerais, né, para presidente, para deputado federal e deputado estadual? E os pastores, as igrejas se envolveram bastante. Cada um botou sua cara lá e disse: eu apoio fulano de tal, eu apoio tal. E houve uma revolução, né? Há quem diga que os pastores não poderiam se envolver desse jeito. Olha isso. Como é que você pensa isso? Você como escritor, você com uma formação muito boa e a sua ascensão no mercado profissional, você trabalha na Receita Federal, eu sei que você reúne pessoas lá, tem uma célula, você já participou do sindicato da Receita, enfim, você tem uma formação e com uma opinião embasada para nos dar aqui, comentarmos isso tranquilamente. Certo. A verdade é que eu, de fato, né, sou considerado um formador de opiniões. Isso. Até pelo cargo que tenho na Receita Federal, pastor, escritor. Então tudo isso faz com que as pessoas nos vejam como tal, um formador de opinião. A verdade é que ao longo dos anos os pastores eles têm participado de forma muito tímida nessa questão de política. Até porque nós temos hoje os pastores e a igreja, ela tem um estigma de que não deve se envolver com política. E outra coisa, infelizmente nós temos muitos maus testemunhos de líderes, de pastores, quando entram na política. Então isso aí gera realmente um mal-estar e uma imagem muito negativa por parte não só das pessoas que fazem parte da igreja, e também aquelas que estão do lado de fora da igreja. Mas muito bem, no meu entendimento, pastor Edenilson, chega um momento em que o povo ele não aguenta mais. A sociedade brasileira, o povo brasileiro hoje, ele está cansado de ver os valores, os princípios cristãos serem lançados na lata do lixo diariamente. A mídia ela tem colocado isso de forma muito clara. Nós temos visto isso e temos ficado muito tristes. É verdade. E o povo brasileiro, apesar de ser um povo muito pacato, muito tranquilo, muito paciente, muito tolerante, chega um momento que não dá. E eu acredito que essas eleições mostrou exatamente que o povo não aguenta mais. É verdade. Tamanha atrocidade cometida contra os valores cristãos.
ponto. Mas veja bem, os pastores e nosso posicionamento. Eu não sei por que alguém afirma que nós não podemos nos envolver com política. Ao contrário, a Bíblia ela é rastreada por homens que se envolveram em política, que fizeram a diferença. Daniel foi um grande estadista que revolucionou seus dias. Um homem de Deus que conseguiu ali solucionar um problema insolúvel, que era a fome no Antigo Egito. Foi Daniel, um homem que agiu segundo a direção de Deus. Temos outros exemplos, como Davi, como Juízes, por exemplo. José, né? Então nós não podemos nos furtar de nos manifestarmos politicamente, porque nós queremos o melhor para o nosso povo. Eu não deposito a minha fé no homem, em A, B, C, D. Não. A minha fé eu deposito só no Senhor. Mas a Bíblia fala, na carta, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, que nenhuma autoridade ela é constituída, a não ser por Deus. Ou seja, todas as autoridades é Deus quem constitui. Então, se está lá hoje o presidente eleito aí, Bolsonaro, é porque Deus aprove ao Senhor colocá-lo ali. E eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor. A minha fé, a minha esperança não está naquele homem, está no Senhor. Então, a igreja realmente houve um posicionamento mais efetivo nesse último pleito. Você acha que isso foi decisivo? Com certeza, e até porque nessa eleição eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes na minha vida cristã, de pastor e de membro de uma igreja. O povo, a igreja, ela se mobilizou em oração. Em oração. Você acha que o fator oração e a mobilização foram os dois fatores decisivos para essa eleição? Eu não só acho, mas como tenho certeza de que foi a oração, foi o mover do povo de Deus que fez com que acontecesse essa mudança. Eu creio nisso, eu creio no poder da oração, porque a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Uma oração ela pode mudar toda uma sociedade, uma nação. Então eu creio piamente que o que mudou o rumo do nosso país foi a oração e o Senhor nosso Deus. Então, será que eu posso dizer que o povo precisa de mais aperto para orar? O que você acha dessa ideia? Olha, considerando, pastor Edenilson, a história da igreja, desde os dias lá da perseguição em Jerusalém aos apóstolos, ali houve uma explosão e o crescimento da igreja. Por quê? Devido à perseguição. Então, todas as vezes que a igreja ela sofre algum tipo de perseguição, é quando ela cresce. Então, assim, quando ela se acomoda naquelas quatro paredes ali, naquele mundinho, ela fica ali, limitada. Mas quando vem algo maior, uma pressão externa, obviamente, eu entendo com permissão de Deus, aí há o momento que ela explode. Cresce. Então hoje o povo de Deus ele foi motivado pela situação caótica, deplorável em que nós nos encontrávamos. Então eu posso deduzir que a oração da igreja do Senhor, a oração de pastores, a oração dos membros pode influenciar positivamente, não só nas eleições, mas pode influenciar em todo o governo, todo o mandato de um presidente e de dos proporcionais? Eu tenho certeza disso. É importante não só o povo de Deus se mobilizar, continuar mobilizado em oração, apresentando esse novo governo que está aí às portas, para que Deus venha usar esses homens que estão lá da maneira que o nome do Senhor, que o povo do Senhor venha a ser favorecido. E quando eu falo o povo do Senhor, eu não estou dizendo o cristão, o evangélico, não, o povo brasileiro em si. Porque que acredita em Deus, no caso, todos, ou porque que não acreditam todos, também, porque todos. Não adianta, porque o sol, ele nasce para todos. É e agora o governador, o presidente, ele será o presidente de todos, de cristãos e não cristãos. Então, se nós formos abençoados, os demais serão abençoados. Então, isso que eu quero para o nosso país. E sobre essa questão do Estado laico, como é que você vê isso? Mas o Estado é laico, o presidente orou, a gente está ferindo alguma coisa. Como é que você vê isso? Eu vejo, exatamente, se o Estado é laico, então há liberdade. E se há liberdade, você pode professar o que você quiser. Então eu não posso limitar aí, ou desejar que ele faça assim ou assado. Se ele professa a fé cristã e que a oração, ele vai receber.
Olha, não é estranho isso se você pegar, por exemplo, nações como a maior nação do planeta hoje, os Estados Unidos. Todos os presidentes de lá sempre foram orientados por conselheiros cristãos. Billy Graham foi um grande conselheiro cristão. Verdade, verdade. Agora, quantas vezes, pastor Edinaldo, eu não sei quantas vezes você orou, quantas vezes a sua igreja orou, a sua igreja orou, e a minha igreja orou, eu sei. Nós temos, quer dizer, eu pressuponho que sei. Nós tínhamos oração 2 vezes por semana, que é terça e quinta. Quantas vezes você acha que seja uma quantidade boa para se orar por um governo, por uma nação, pela família? Por semana. Te apertei. Não apertou. Você sabia que, estatisticamente hoje, pastor Denilson, um cristão não ora mais que 3 minutos por dia. Não ora. Eu estou colocando 3 minutos sendo bem benevolente. Então não oram. Então o povo de Deus, ele costumeiramente ele ora muito pouco mesmo. Mas veja, entenda que a oração, o que é orar? É falar com Deus. Nós entendemos muitas vezes que a oração que vale e conta é aquela que você vai para o seu quarto, se retira, se debruça ali de joelhos e tal. Não. Orar, falar com Deus, isso se dá em qualquer momento. Nós estamos aqui conversando aqui diante da câmera, mas a gente pode estar orando com o Senhor. Então, essa sintonia é que não deve ser rompida. É verdade. Então, se você está dirigindo, se você está trabalhando, se você está no seu carro, na sua bicicleta, na sua moto, você está ligado com Deus e naquele momento você deve clamar ao Senhor, né, pelo projeto de Deus para a nossa nação. Então, diariamente, se você apresentar pelo menos uma vez, eu tenho certeza que se o povo de Deus diariamente se lembrar pelo menos um momento, e aí né, o momento é sem medir, mas se apresentar diariamente ao Senhor esse projeto, esse novo projeto, eu tenho certeza que Deus vai fazer um reboliço tremendo e vai mudar os rumos da nossa nação. Já está mudando. Já está mudando. Já está mudando. Porque estávamos caminhando para o abismo. É verdade. Agora, o que você entende? Tem uma palavra, segundo a Crônica 7,14, que diz assim: se o meu povo se humilhar. O que significa? Porque o nosso programa ele é visto por pessoas que oram e também por pessoas que querem conhecer mais de Deus. Uhum. O que significa se humilhar e clamar? Como eu posso ensinar isso para uma pessoa? O que é se humilhar? Uhum. É claro que é uma palavra muito simples, muito comum, mas como é que eu posso me humilhar a Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, não é isso? Então eu ouvirei a sua voz e responderei. O que nós entendemos com isso é simples. Quando fala de se humilhar, está apontando para a nossa dependência de Deus, entendeu? Reconhecimento que Ele é o Senhor e nós somos as criaturas e nós dependemos dele, entendeu? Então por isso que o maior lugar em que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Entendeu, Denilson, pastor Denilson? Maravilha. Então é isso, nós precisamos e devemos clamar e mostrar com isso nossa dependência do Criador, que é o Senhor. Maravilha. Bom, a gente agora vai mudar de assunto. Uhum. Eu quero saber sobre os seus livros. Como eu disse no início, o pastor Edinaldo é escritor e tem 2 temas de preferência dele, que é casais e escatologia. Então, o que é escatologia? A gente sabe, mas como é para você entender, eu quero que você mostre os seus livros e fale desses 2 temas. Eu sei que você está com um livro na estufa. Não está ali no forninho já para sair. Já no forninho para sair. Então fale sobre ele também. Então, assim, ministério é como um pastor americano que me fugiu agora a memória, o nome dele, mas sempre citado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Uhum. Ministério são como algemas invisíveis e que nós não podemos fugir dentro. Então Deus me chamou para o ministério, junto com a minha esposa, um ministério relacionado a casais. Então isso eu sou vinculado, nós estamos amarrados a esse ministério. Casados com casais. Então nós ministramos e aconselhamos casais com diversos problemas. Então ao longo aí desses
15 anos aí, nós temos trabalhado, 15, 20 anos trabalhado com casais. Mas veja, só que paralelamente a isso eu tenho uma paixão, e a minha paixão é a escatologia, que nada mais é do que o estudo das últimas coisas, dos eventos finais. E eu lancei esse livro aqui, Apocalipse, um breve comentário. Esse livro ele foi lançado em 2013, né? 2013 esse livro foi lançado. É um livro que resume os diversos temas no livro de Apocalipse de uma maneira bem didática, a fim de que você possa compreender esse livro aí que tem causado aí terror para muitas pessoas. Então, esse aqui é um dos nossos livros. Tem outro também, que nessa linha também, As 7 Igrejas do Apocalipse. É um livro que é um comentário acerca das 7 igrejas. Bom, se você olhar qualquer comentário, pelo menos no Google, se você pesquisar, você vai encontrar diversos livros falando sobre as 7 igrejas, mas não com essa visão que eu coloquei aqui. Uma visão para líderes e discípulos. Ou seja, eu entendo que esse livro, que essa mensagem aqui, ela foi escrita para os pastores. Então, a mensagem ali, a chamada, a repreensão, o elogio, no caso, para mim, meu entendimento é que era aos pastores. Então, é um livro que tem essa ótica. Muito bem. Na área de famílias, então, nós lançamos, há 2 anos atrás, Casais Caminhando com Jesus. Essa temática aqui, esse título que Deus nos deu a fim de abençoar as famílias. Casais Caminhando com Jesus. Nós sabemos que não é fácil, uma vida a 2. Caminhar com Jesus não é fácil. Então, uma caminhada a 2 com Cristo, a gente sabe que ela, apesar de ser com Jesus, não é fácil, mas nós temos mais condição de vencer as agruras da vida e sermos vencedores no Senhor. No ano passado, esse aqui, o código de honra no casamento, ou seja, os princípios, valores para que um casamento funcione e dê certo. Então são esses livros, né, que nós lançamos, e é muito bom nós ouvirmos de pessoas que são edificadas, casamentos que são abençoados por essas obras, porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não é ficar rico. Eu até sei porque é longe disso, mas meu objetivo é abençoar vidas com esse material. E se Deus permitir, e com a ajuda dele, no próximo mês, dezembro ou no máximo janeiro, estaremos lançando o nosso livro aí, o nosso 5º livro, ok? Que é o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, os eventos que sucedem o arrebatamento da igreja no céu e na terra. Então o livro ele tem esse título, e eu vou procurar de uma forma bem didática mostrar para os leitores os acontecimentos tanto no céu quanto na terra. Então a ideia é essa, pastor. Entendi. Eu queria que você também falasse, deixasse o seu contato. Eu sei que você dá palestras, seminários sobre esses 2 temas, então aproveite o espaço. Esse programa é veiculado no YouTube e certamente milhares de pessoas vão ver. Então, em qualquer lugar do país, do mundo, você vai, se for convidado, fale sobre isso. Pastor, nós temos aí, já temos pregado em diversos lugares aí do nosso estado, aqui no Acre, e até fora também do nosso estado. E sempre é um prazer poder ministrar a palavra de Deus. Uma pergunta que eu sempre recebo ao longo desses anos, e isso me impacta, pastor, quanto o senhor cobra para pregar a palavra aqui na minha igreja? Eu fico impressionado, eu não cobro nada. Nós temos o prazer de pregar a palavra de Deus, de dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, para os seminários ou para palestras para casais, seminários de escatologia, que é a nossa área também, você pode convidar, nós estamos sempre abertos aí. O nosso telefone é 68, que é o código regional, 99957-5667, é o nosso telefone aqui do estado do Acre. E nós estamos sempre à disposição. Claro, só não iremos se já estivermos agendados para aquele dia. E Deus realmente tem nos honrado e nós não temos aí parado em pregar essa palavra. Graças a Deus, eu louvo muito a Deus pelo cuidado que Ele tem para comigo
E eu agradeço essa oportunidade que ele sempre tem me dado em poder compartilhar aquilo que ele tem me dado, que é a sua palavra e o seu entendimento. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela entrevista na Nuvem Global de Oração. Nós vamos fazer outros temas, tá? E espero poder contar com a sua presença, né, no programa. Exatamente com a intenção essa, de esclarecer, de motivar as pessoas para que elas possam orar, buscar, e a fonte correta é a palavra de Deus, não é verdade? Exatamente. Verdade. Queridos, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação na nossa nuvem global. Pastor Edinaldo, Deus te abençoe. Amém. Você também, pastor. Que a graça do Senhor Jesus fique contigo sempre. Amém. E sempre. Amém. Amém? Recebo. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.